Eu não faria isso também se não fosse, né, da vontade de Deus. Bom, vamos lá. Vamos voltar, gente. Como é que choro no podcast? Eu chego a ficar emocionada porque eu vejo... Desculpa. Fica à vontade. Eu vejo que o Senhor falou tanto comigo quando eu li essa história. Ele... Ana e outras 14 mulheres da Bíblia que também eram investidoras. E eu falei, gente, mas eu já li a Bíblia. E eu não lembro dessa parte. Então, assim, me conta. Meu Deus do céu, me ajuda, Natália. Vai. Você conhece Aksa? Que meu pastor não veja esse podcast. Fala, colaboradores, tudo bem com vocês? Nós estamos num podcast hoje mais que especial. Eu já vou apresentar aqui a minha convidada, sem muitos mistérios. Eu queria que vocês recebessem com muito carinho e vocês ficassem aqui conosco, porque a gente vai ter um conteúdo riquíssimo. E esse riquíssimo, gente, é em todos os sentidos da palavra, porque hoje nós vamos falar de dividendos. Calma que se você não sabe o que é isso, ou se você já ouviu falar, a gente vai esclarecer exatamente esse tema, porque ela é especialista em dividendos. Seja bem-vinda, Larissa Mafra. Muito obrigada. Que apresentação maravilhosa. Muito obrigada pelo convite. A Larissa é do Vale do Aço e ela começou a trabalhar com um assunto que não é muito comum, mulheres falando. A gente vê na internet, né, Larissa? Muitos homens falando sobre dinheiro. A gente teve a Natália, que fez muito sucesso no Brasil, mas a gente for pensar, é muito diferente, muito discrepante a quantidade de homens e de mulheres. Então a gente já vai começar falando como que nasceu o seu interesse por esse assunto tão peculiar. Tão específico. Investimentos, finanças. Bom, vou começar do começo, né? Vamos lá. Eu trabalhei CLT muitos anos, 7 anos no Sebrae Minas. E é uma empresa maravilhosa, fiz bons amigos, aprendi muito. Mas eu sempre tive um sonho, Tamara, desde os meus 19 anos, que é de ser mãe. Você também tem esse sonho? Sim. Então, esse sonho poucas pessoas entendem, mas eu sonhava com a maternidade. Eu queria ser mãe tempo integral. Tipo, eu queria levar a criança na escola, eu ainda quero, né, ter 5 filhos e viver a maternidade de uma forma completa. Mas eu trabalhava muito, né? Começava às 7 horas da manhã e tinha hora de chegar, mas não tinha hora de voltar. Mas tinha que cumprir aquele horário. Tinha que cumprir aquele horário fixo. E eu pensava, como eu vou bancar meu sonho da maternidade trabalhando desse jeito? E eu pensei, eu preciso criar um plano estratégico para sair do meu emprego e eu ter uma nova fonte de renda, uma renda que não depende do meu suor, uma renda que não depende do meu trabalho. Não que eu vou parar de trabalhar, mas na minha cabeça eu pensava, deve existir alguma coisa sobre finanças, eu vou guardar dinheiro, que seja na poupança, sei lá. Mas o meu propósito, o meu objetivo, a minha vontade de aprender sobre finanças e investimentos é porque eu queria ser mãe, só isso. E eu pensava, eu vou bancar esse sonho de algum jeito. E aí foi quando eu comecei a pesquisar na internet, Deus colocou no meu coração, eu lembro que eu fiz uma oração, Deus me ensina a administrar o dinheiro, me ensina a investir de um jeito que eu não precise errar, que eu não precise perder dinheiro, coloca os mentores certos no meu caminho, que eu aprenda, sabe? O Espírito Santo faz um download na minha cabeça. Eu orei desse jeito. E aí eu comecei a estudar sobre finanças e investimentos e saltou aos meus olhos a palavra dividendos. E aí eu descobri que eu poderia ser dona de empresas e, como dona dessa empresa, ter direito ao lucro dela e viver desse lucro, desses dividendos. Mas resumindo a história aqui, eu me planejei 7 anos para poder pedir demissão e ter o meu salário com dividendos, né, viver dessa renda. E foi o que aconteceu. Que legal. Aí você começou a fazer isso para você inicialmente, Exatamente. Né? Comecei a fazer isso um período de 7 anos na minha própria vida. E aí eu encontrava amigas, né? E eu compartilhava. Gente, é possível você comprar uma empresa, se tornar dona dessa empresa e, como dona, você tem direito ao lucro. E esse lucro é dividendo que cai na sua conta sem você precisar trabalhar mais por isso. Então você, por exemplo, pode ser dona de um banco
E você não precisa ir lá vender consórcio, você não precisa ir lá fazer atendimento. Pelo simples fato de você ser dona desse banco, você tem direito ao lucro. Esse lucro é dinheiro que cai na sua conta e aparece lá com o nome dividendos. Parece bom demais pra ser verdade, não parece? Ou fácil demais, né? Fácil demais, mas nós precisamos escolher as empresas certas, Sim. né? A Bolsa de Valores é composta por 400 empresas. Sim. E aí eu me dediquei 7 anos estudando as melhores pagadoras. Fiz isso para minha vida. As pessoas da igreja comecei a compartilhar, da faculdade, da escola. E aí chegou um momento que eu falei, olha, eu vou ensinar isso, porque tá todo mundo me pedindo. E você já teve a experiência na prática, você sabia o caminho já, Na minha vida, eu falei, e eu lembro que eu fiz uma primeira turma presencial antes da pandemia. E eu falei, se der certo, eu vou ensinar as mulheres também a investir, a começar a receber dividendos. E essa minha primeira turma foram 12 amigas. Eu lembro da igreja, pessoas próximas, me deram esse voto de confiança. E eu lembro que a minha mãe olhou para aquela foto, a gente tirou uma fotinha e falou, Larissa, Jesus começou com 12. Isso é profético. Você está começando com 12 e o mundo inteiro vai te conhecer. Falou desse jeito comigo. E eu criei nessa verdade e entrei ensinando aí no digital. Que legal. Resumindo. Antes da gente também destrinchar mais a sua história, que é muito interessante, a gente tem várias vertentes aí que a gente vai contar da Larissa, mas eu acho assim que o ápice de um sucesso profissional é quando a pessoa escreve um livro, né, meus amigos? Né, meus amigos aqui dos bastidores? Gente, a pessoa escreveu um livro. E eu sei que isso é a meta de muitas pessoas. A gente fala que é deixar um legado, plantar uma árvore e escrever um livro. Vou perguntar para a Larissa agora dos 3, qual que ela já concluiu, se ela já concluiu os 3. Mas eu vi aqui, gente, eu conheci a história do livro, eu acompanho a Larissa nas redes sociais e ela também fez uma apresentação interessantíssima no evento que eu fui no Elas no Palco. Elas no Palco do Sebrae. Do Sebrae, que inclusive foi a empresa que ela trabalhou, olha que legal. É. E ela volta como palestrante. Eu acho isso incrível também. Essas portas abertas, né, Larissa? Sim. Posso pegar aqui para mostrar? Claro. Posso pegar aqui, produção? Gente, o livro dela. E aí, vocês, nesse primeiro momento que a Larissa falou, nós já entendemos aqui as vertentes principais da Larissa, que é finanças, né? E ela vai falar sobre dividendos, mulheres e a palavra de Deus. Então, ela uniu esses 3 temas principais, me corrija se eu estiver errada, nesse livro, que eu achei de uma riqueza, chama Mulheres Investidoras da Bíblia. E eu queria que ela contasse pra gente como surgiu mesmo a inspiração desse livro. Eu sei que é a Bíblia, mas como aconteceu. Existe mulher investidora na Bíblia? Muitas. Muitas, tipo muitas de plural mesmo? Sim, acontece que elas não estão no hall da fama, né, vamos dizer assim, como tantas outras. E isso tem muito a ver com o propósito de uma mulher ser investidora. Muitas vezes ela está ali nos bastidores. Porque quando você investe financeiramente no reino, muitas vezes as pessoas nem sabem que você está fazendo isso. É verdade. Então, você pensa assim, será que tem na Bíblia? Tem, é porque ela não está no holofote, como Sara, Esther, mulheres, elas estão no hall da fama e as mulheres investidoras, muitas, a Bíblia nem fala o nome, mas fala, e outras mulheres que davam seus bens para servir o ministério de Jesus. Legal. Então a gente, são muitas, esse assunto me deixa muito empolgada. Não, eu achei interessantíssimo, você contou lá a história de Lídia. Lídia. Né? Aqui tá falando, ó, conhece a história de Lídia, Susana, Joana e outras 14 mulheres da Bíblia que também eram investidoras. E eu falei, gente, mas eu já li a Bíblia e eu não lembro dessa parte. Então, assim, me conta do livro, em que momento que você teve essa inspiração e como foi? Como você leu essas histórias e você falou, tá aqui... Como que foi a junção dessas personagens com as histórias aliada ao que você faz hoje? Exatamente. Tá tudo impressionante como que tá tudo ligado com a maternidade. Tudo, assim, a gente vai e volta e tá tudo ligado com a maternidade.
Eu queria ser mãe, sempre quis, eu creio que os meus filhos já existem, só não nasceram ainda, mas o sonho da maternidade não frutificava na minha vida. Algumas pessoas já sabem, a audiência, né? Quem está me seguindo, eu passei por 2 abortos, passei por muitas questões que aos meus olhos eu olhava, não é para eu ser mãe, isso não vai acontecer na minha vida, vou aceitar. E a maternidade não acontecia e eu questionava muito a Deus. Você já questionou muito a Deus? Por que todo mundo fica grávida, todo mundo isso acontece e na minha vida nada acontece? Eu falei, Deus, qual que é o meu chamado? Eu trabalho com crianças na igreja e eu sei que eu tenho uma didática, eu olhava, o meu ministério é com crianças, mas nada na minha vida funcionava nessa área. E eu questionava muito a Deus. Até que um dia eu abri a palavra e Deus me revelou a história de Lídia. E eu abri a palavra e falei, Deus, se você não falar comigo agora, eu vou cancelar esse sonho meu. Nunca mais eu vou falar disso com o Senhor. E eu abri a palavra e estava lá, Lídia. E a primeira vez que eu li essa história, você já tinha lido essa história? Não conhecia? No livro de Atos, estava lá, Lídia, a empresária que investiu no ministério de Paulo. Eu falei, empresária investiu, porque a minha Bíblia, aquela é a Bíblia de estudo da mulher. Uhum. Então ela tem uma linguagem mais para mulher e tudo mais. E quando eu vi aquela história, eu fiquei impressionada porque foi o Espírito Santo sussurrando no meu ouvido. Pode contar aqui a história ou você quer que conte a história de outra, já que você já ouviu de Lídia? Pode, eu achei interessantíssima. Pode, por favor. A história de Lídia. O que acontece com Lídia? Paulo e Silas, essa história todo mundo conhece, né? Tava lá na prisão, começaram a orar e o terremoto aconteceu. Mas Paulo, ele estava pregando o evangelho, a mensagem da graça, a mensagem que Jesus veio. E ele foi pregar isso para os gentios, né, onde Lídia morava, em Filipos. E aí ele chegou lá em Filipos para pregar e ele não encontrou nenhum homem judeu praticante, né, desse novo nascimento, que creu em Jesus. E aí a Bíblia conta que ele foi no rio lá e encontrou as mulheres orando. E aí ele encontrou com Lídia. E ele pregou para Lídia e Lídia abriu o coração dela e aceitou Jesus. E aí a Bíblia conta que Lídia vira para Paulo e fala assim, Paulo, seguinte, vão para minha casa. Você, Silas e Lucas têm que ficar hospedados na minha casa e todos os meus servos vão te servir. Todos os meus funcionários vão servir você de tudo que há de bom na minha casa, tudo. E aí a gente já começa a ver que não era uma mulher simples, que tinha, a Bíblia conta que ela e os seus servos, ela e os seus funcionários levaram Paulo para se hospedar na casa dela. E a Bíblia conta que Lídia era vendedora de púrpura. E naquela época, a púrpura era um corante muito, muito raro de ser conseguido. Era de molúsculos marinhos. Então, para extrair a púrpura, tinha que tirar o molúsculo marinho do fundo do mar. E aí Lídia, ela era essa vendedora de púrpura. Ela era uma mulher que vendia para a nobreza. As pessoas comuns tinham que trabalhar 7 anos para conseguir uma veste na cor púrpura. 7 anos. E Lídia era a dona da empresa de púrpura. E aí ela conhece Paulo, ela conhece a graça, ela conhece Jesus e o coração dela queima de amor por esse ministério. Eu chego a ficar emocionada porque eu vejo... Desculpa. Fica à vontade. Eu vejo que o Senhor falou tanto comigo. Quando eu li essa história, Ele queimou no meu coração. Ele falou, filha, eu tenho um chamado para você. Eu tenho um ministério, não se sinta inútil na minha obra só porque você não tem filhos. E aí ele revelou esse ministério para mim ali, quando eu li a história de Lídia, porque ela queimou no coração dela de que ela seria bem-sucedida financeiramente para que Paulo pudesse plantar igrejas em toda a Europa. E aí a Bíblia conta que com o dinheiro das empresas dela, ela sustentou esse ministério, que Paulo foi preso e depois voltou para a casa dela de novo, foi preso de novo, voltou para a casa dela de novo. É isso. Eu não sei se eu consegui ser clara. Sim. Eu acho que a Bíblia hoje, ele é um livro muito completo.
E a gente foi ensinado até hoje, até antes de você, Larissa, sobre todos os versículos sobre dinheiro. Então a gente tem referência de Salomão, nós temos referência de versículos que fala que pra gente construir a gente precisa calcular primeiro, fala sobre segurança financeira. Mas eu confesso assim que é um assunto que eu tenho certeza que muita gente que vai ver esse podcast vai falar assim, vai ter a mesma sensação que eu tive lá no evento, assim, não, mas peraí, essa parte passou despercebida. Então, realmente é algo que Deus te entregou como um presente. Foi um presente. E qual que foi a ideia de falar assim, eu preciso escrever sobre isso? Quando eu li a história de Lídia, eu pensei, será que tem mais mulheres como Lídia? Eu me questionei, será que... E aí, a segunda mulher, que é a do livro, é Joana. Não sei se você conhece a história de Joana. Não. A história dela é maravilhosa. Foi a segunda mulher. E aí eu comecei a encontrar outras, e aquilo foi me deixando assim... Parece que uma venda se abriu. Sabe, eu tinha uma venda... Igual quando a gente aceita Jesus, né? Exatamente. A gente vai lendo e fala, mas a Bíblia fala assim. É muito bom. Meu Deus! Joana, porque algumas pessoas, né, na Bíblia foram chamadas para largar tudo e servir Jesus. Largar a profissão, como os discípulos largaram família, Pedro, a esposa, para seguir Jesus no ministério. Mas as mulheres, elas não foram chamadas na Bíblia para largar família nem profissão. Como elas serviam o ministério? Através dos seus bens e das suas finanças. E eram mulheres invisíveis. E esse chamado da invisibilidade tem tudo a ver com os investimentos, porque quando você abençoa o seu pastor local, quando você abençoa a sua igreja local, muitas vezes as pessoas nem sabem o que você está fazendo por trás, mas você está ali abençoando o reino. E foi o que eu falei, quem é enviado não é maior do que quem envia. Então, muitas vezes você está abençoando um evento que vai ter salvação de almas e o seu pastor local precisa de um som. Quem que vai abençoar? Vai ser uma pessoa de fora? Por que não as pessoas que estão ali? Deus quer usar as pessoas que estão ali. E a Bíblia tem muita história. Joana era casada com Cusa. Cusa, ele foi um funcionário de Herodes. Herodes foi quem matou a João Batista, cabeça de João Batista. Foi um homem perverso. E Joana era casada com um homem maligno, Cusa. Mas o que aconteceu? Herodes recolhia os impostos, inclusive dos discípulos. Todo mundo tinha que pagar imposto. Herodes recolhia os impostos. E o que aconteceu? Joana pegava do dinheiro, que era do marido, e sustentava o ministério. O imposto, que era algo para ser ruim, passou a ser usado para o bem. Que legal, muito bom. E hoje, se alguém quiser comprar o seu livro, como que ele procura? Onde ele procura? Como que tá essa divulgação aí? Fala pra gente. Hoje a gente só tem a cópia digital, inclusive, para você que está assistindo, essa câmera aqui que eu olho, né? A de cá. Me treinaram aqui, deixa eu falar certo. Para você que está assistindo aqui, eu vou falar uma palavra-chave durante o podcast aqui. Você vai conseguir comprar esse livro de R$19,90 por R$9,90. É uma palavra-chave. Vai estar na descrição desse vídeo o link. Então, vai ter um desconto para você que quer conhecer sobre... Eu falei duas mulheres aqui, né, Tamara? E se deixar, eu falo demais. Você pode ficar à vontade. Tem que me cortar aqui. Você pode ficar à vontade. Olha que lindo, gente. Tem que me cortar. É aqui que eu vou mostrar aqui. Olha que lindo, gente. Uma pessoa da nossa região que se dispôs a, primeiro, viver uma experiência muito forte com Deus dentro do que ela se propõe a trabalhar. E ela compartilha isso com histórias da Bíblia. Não, fantástico. Então, você tem que prestigiar, porque vai ser um crescimento também para você pessoal, né, Larissa? Profissional. Eu tenho certeza que vai ser enriquecedor. Então, continue aqui com a gente, que vai ser assim, né? No meio do podcast, não sei se é no meio, se é no fim, eu vou falar uma palavra-chave. Ai, que lindo. E aí, você que está assistindo vai conseguir comprar com esse desconto aqui na descrição do vídeo. Você chegou a lançar ele também físico, mas acabou, né? Fiz lançamento físico na leitura, acabou tudo com 50 minutos. Então, eu sei que esse vídeo vai ficar no ar muito tempo, então eu não posso prometer aí a cópia física, só a digital. Muito, muito, muito bom. E o preço super acessível também. Então, é uma forma de você, se você tem o hábito da leitura, vocês vão amar. E quem não tem, para criar, né, Larissa? Com certeza. Esse assunto, principalmente, é um assunto que você tem que ter muita informação.
A gente começou falando também do seu livro, mas eu queria que você contasse para as pessoas tudo que você já fez na sua trajetória profissional. Com o que você já trabalhou, onde você já trabalhou, até você chegar nesse rompimento e começar a empreender, a dar aula, a ser escritora. Como que foi a sua trajetória inicial? Nossa, eu comecei aqui no Vale do Aço como menor aprendiz. Você é daqui, né? Sou daqui. Eu tô falando de você, eu sou é daqui. Não, okay, eu comecei nativa. aqui, assim, que eu digo assim, a minha carreira profissional, sim, acho que eu tinha 14 anos, menor aprendiz, eu trabalhei na Francofé, Ferro-Aço, eu trabalhei como menor aprendiz, eu não vou lembrar de todas não, sim, tá, Tamara? Mas pode falar. As principais. E o que eu fazia, como menor aprendiz, era auxiliar mesmo, a gente faz de tudo ali. Mas logo depois, na minha carreira como menor aprendiz, eu lembro que eu consegui um emprego no Senac, como vendedora. Na época, eles se chamavam negócios, consultor de negócios. Sim. Consultor de negócios. E eu amava vender, viajar. Eu viajava, rodava o leste de Minas todo para oferecer pós-graduação do Senac. Então, perceba que eu comecei já entrando nessa área de cursos. Foi o meu primeiro emprego, e lá a gente fazia entrevista na TV Leste, e era eu que estava lá, adorava um palco, adorava as câmeras. Quem vai dar entrevista no Senac? Larissa, pode ir, sou eu. Então, eu trabalhei muito tempo no Senac também, acho que foi uns 5 ou 6 anos, e eu saí do Senac para o Sebrae. O Sistema S, participei de processos seletivos. As pessoas acham que o Sistema S é concurso, mas não é. É uma empresa híbrida que você faz processo seletivo, tem dinâmica de grupo, tem entrevista, tem prova. Eu lembro que eu fiz prova com mais de 270 candidatos para uma vaga. Então, foi todo o processo seletivo. Eu fiz 7 processos seletivos do Sebrae, porque meu sonho era entrar naquela empresa. É mesmo? Isso aqui eu acho que eu nunca contei. Eu estava focada mesmo, eu sonhava em trabalhar com empreendedorismo, eu sonhava em poder ver as pessoas crescendo, evoluindo, e eu achava o Sebrae a empresa, assim, para mim, como referência, meu olho brilhava. Legal. E eu participei, fiquei quase 2 anos participando de processos seletivos para poder entrar nessa empresa, do estado inteiro. Eu viajava para Teoflotone, viajava para um monte de lugar, porque eu estava focada ali naquela empresa. E aí, eu consegui, depois de 1 ano, entrei no Sebrae. E foi... Eu tenho pouca experiência, né? Tô percebendo aqui agora. Não, mas de pouca experiência, de poucas empresas. Poucas empresas. Né? Mas muita experiência do tempo também. De tempo. Hoje as pessoas não conseguem ficar mais de 1 ano, mais de 2 anos da empresa. Hoje a rotatividade é muito grande. E isso é uma característica muito boa, de você ter tanto tempo na mesma empresa, né? Você ter tido esse crescimento, ter tido essa maturidade também para se preparar, que eu acho isso muito interessante. Todas as mulheres, quando casam ou até antes, querem ser mães, não se preparam e depois elas se veem numa situação sem saída. Então, ela busca uma rede de apoio. Às vezes ela não tem, sim, ela precisa trabalhar e aí ela fica limitada porque o trabalho formal, ele te traz essa limitação de horário, é difícil, a criança chora, você não pode simplesmente ir embora, né? Então, realmente existe essa limitação. Então, você se preparou para fazer o que você faz hoje. Então, isso também você ensina para suas alunas? Sim, o meu método é um método previdenciário de 7 a 15 anos. Inclusive, eu faço questão de deixar isso escancarado, Tamara, tipo, que eu quero afastar quem quer ganhar dinheiro rápido e fácil, porque não foi assim que eu fiz, não foi assim na minha vida. Então, eu deixo muito claro, né, no meu perfil, no meu conteúdo, de que a gente está falando algo de longo prazo, 7 a 15 anos, para realmente atrair só pessoas que têm esse foco de longo prazo. Então, quer dizer que quem está nos assistindo, qualquer pessoa pode investir? Qualquer pessoa não. Tá. Por que qualquer pessoa não? Porque a pessoa precisa ter consistência, persistência e paciência. Então, eu tô sendo muito honesta com você. Eu quero que seja mesmo. Exatamente. Qualquer pessoa pode. Então tá. A pessoa que quer dinheiro rápido,
Ela até pode, mas ela não vai ter o resultado que eu estou prometendo, que é poder bancar construir sua também, própria né? vida. E construir. Exatamente. Então, muitas vezes, o meu trabalho é até de falar, olha, você precisa ser persistente se você quer ter resultado. Porque comprar ação, comprar e vender, isso aí todo mundo faz. Isso aí qualquer pessoa pode fazer. Mas o que eu estou te propondo aqui é ter resultado. Para ter resultado não é qualquer pessoa. É quem realmente tem um coração disposto a aprender, uma terra fértil, tem paciência e disciplina. Hoje o seu público maior são as mulheres, né? 99,9%. Às vezes chegam uns homens aí, uns gatos pingados, mas o nosso foco é mulher. Mulher. Então, você tem um desafio também, porque as mulheres, elas chegam... Né, você pode até me falar isso, mas elas chegam mais cruas nesse assunto. Então, como que é isso para você, assim, iniciar esse trabalho com elas, falando de algo que até... Para quem é mais instruído, é difícil entender. Sim. Porque muitas pessoas têm um preconceito com ações. É como se fosse um jogo de ganha e perde, não é isso? Exatamente. Então, eu queria que você esclarecesse isso também para as pessoas. As mulheres, elas se sentem... síndrome da impostora, né? Elas não se sentem capazes. Eu conversei ontem com uma aluna, ela falou, Larissa, eu tentei convencer o meu marido de aprender a investir quase 2 anos. Porque ele já era vendedor, ele entendia de números e tudo mais, ia ser muito mais fácil. Quando eu vi que ele não, de jeito nenhum, aí que eu falei assim, então eu vou ter que aprender. Aí ela veio e aí ela percebeu, meu Deus, quanto tempo eu perdi por não me achar capaz, por não achar que eu conseguiria, porque, Tamara, as únicas operações que você precisa saber para investir são as 4 operações básicas na matemática. Somar, subtrair, dividir e multiplicar. E você pode fazer isso no celular. Você não precisa de nenhum outro conhecimento acadêmico, teórico, para poder começar no mundo dos investimentos. É muito acessível e possível, mas eu entendo que o que a gente vê na mídia é essa montanha-russa. Só que existe um outro jeito de investir, um jeito conservador, um jeito onde você se torna dona, sócia de uma empresa. E aí a relação é completamente diferente nesse compra e vende. Nesse método, você se casa com uma empresa e esse casamento é para sempre. Você não separa, então você não vende a empresa. É o que a gente chama de buy and hold, comprar para segurar. Só que esse método realmente não é muito divulgado. Então o meu trabalho é conscientizar as pessoas que existe um outro jeito de investir que não tem a ver com esse jeito que elas conhecem, de comprar e vender, de arriscado, de perder. Existe um outro jeito. Uhum. E eu só peço a elas um voto de confiança para ouvir esse outro jeito. Até para elas decidirem se elas vão conseguir ou não. Sim. Entendeu? Dentro do seu mercado hoje de trabalho, quais são os maiores desafios que você enfrenta hoje? Hoje você é uma empreendedora, você também é professora. E quais são os desafios de empreender que você tem hoje dentro da área que você atua? Posso ser muito sincera? Abrir meu coração. Pode, por favor. Que é um desafio que eu enfrento todos os dias. Pode parecer bobo para algumas pessoas, mas o meu maior desafio é ser autêntica. Porque a gente está o tempo todo... vendo muitas pessoas de muito sucesso. Eu lembro que quando eu comecei, eu entrava no perfil da Natália Arcuri e via os conteúdos dela, que massa, copiava umas coisas, entrava no conteúdo do Thiago Nigro. E hoje tem tanta coisa na internet, é tão abundante que você se perde. O tempo todo eu preciso me reconectar com Deus e falar, Deus, eu não estou aqui na internet para ser mais uma. Eu tenho um propósito, eu tenho um chamado e eu não posso me perder. Deus, se eu estiver me perdendo, me traz de volta. Pode ser algo bobo, mas quando eu parei de olhar para os meus concorrentes e focar naquilo que Deus tinha me chamado para fazer, eu comecei a criar conteúdos sem ter medo de falar, por exemplo, da Bíblia. Porque quem me conhecia no offline, a cada 10 palavras que eu falava lá no Sebrae, 11 eu estava evangelizando. Eu lembro que eu falava do evangelho para a faxineira, até se eu tivesse uma reunião com 10 diretores, se eu tivesse oportunidade ali, eu pregava. Eu era essa pessoa no offline.
E quando eu vim para o digital, eu falei, aqui não, eu vou ficar calada. E isso me incomodou muito. Então, Você tinha medo das pessoas interpretarem mal? Porque é dinheiro. Pra não levar muito pra... tá falando de prosperidade. Até hoje eu recebo alguns haters, Eu né? ia te perguntar isso. Já sofreu hater? Muito. Ainda sofre, Ainda né? sofro. Mas, geralmente, são pessoas que não me conhecem na essência. Porque são pessoas que têm problemas com dinheiro e, por isso, elas odeiam dinheiro e odeiam todo mundo que fala sobre dinheiro. Pode perceber. A pessoa que vira pra você e fala assim, Tamara, dinheiro não é tão importante assim, não. Deixa eu te dar uma dica, essa pessoa está passando por problemas financeiros. É um sinal de fumaça enorme. Quando a pessoa, isso não é tão importante na vida, não. Pode ter certeza que ela está passando por algum problema financeiro, porque é um detector. Então... Ou então as pessoas falam, até no Instagram mesmo, postam assim, eu dou mais valor à minha família. Sempre coloco o dinheiro ali equiparado a outros valores que não desvaloriza quem se preocupa com o dinheiro, né? É como se falasse assim, Tamara, o que você prefere? Você prefere ter sua mão direita ou sua mão esquerda? Você prefere ter família ou você ter condições financeiras? Percebe? Como que você vai comparar que você quer sua mão direita ou sua mão esquerda? Isso, você quer os dois. Deus pode te proporcionar as duas coisas, você ter uma família bem-sucedida e você ser bem financeiramente também, até mesmo para abençoar outras pessoas. É uma visão com uma mente bem aberta, assim, com relação ao dinheiro, porque é o que a gente mais vê e acredita até pelos maus exemplos que a gente teve também como referência, né? Então, um pai que trabalhou muito e ficou ausente de casa. Sim. Uma mãe que abriu mão ali do momento da educação porque tinha que trabalhar. Então, a pessoa cresce com essa revolta do dinheiro, né? Isso é uma coisa que o Marcos fala muito. Você volta ali na infância, você consegue entender o motivo pelo qual algumas pessoas gostam e outras não, de falar sobre um assunto. Às vezes um pai ausente, que não participou ali de momentos importantes da família porque teve que trabalhar. Mães que abriram mão ali do momento da educação, por exemplo. Não foi na apresentação da escola, porque tinha que estar no trabalho. Então, a pessoa cresce mesmo revoltada, né? Você deve ver muito isso com as suas alunas, né? A gente perguntou se qualquer pessoa pode investir, você já respondeu. E a minha pergunta é, para quem pode investir? Para quem tem, vamos falar assim, para quem deseja entender mais sobre esse mundo, como começar? Primeiro de seguir, né, Larissa? Claro. Depois de seguir a Larissa, como começar? Larissa Lafra Torres. Isso mesmo. Olha, na verdade, o primeiro passo que alguém... Vou ser bem prática aqui, né? Claro. É porque tem muitas motivações, mas eu vou ser bem prática para quem quer começar. O primeiro passo é abrir conta numa corretora. Então, as pessoas têm medo de abrir conta na corretora. Então, para você que está assistindo e quer começar no mundo dos investimentos, a corretora é o supermercado do mundo dos investimentos. Então, da mesma forma que você vai no supermercado comprar comida, você vai na corretora comprar produtos de investimento. Então, o primeiro passo é abrir conta na corretora. No meu canal no YouTube tem vários vídeos, não só no meu canal, qualquer canal que você digitar e abrir conta na corretora é o tutorial passo a passo. Segundo, eu recomendo começar com R$200 por mês. É acessível, não é, Tamara? Sim. Eu poderia dizer que você pode começar com R$5, com R$10, com 15, que também é possível. Mas eu acredito que R$200 é um valor que você vai alcançar o que eu prometo, que é um salário com dividendos de R$2.000 por mês em 15 anos. Então, é você separar R$200 por mês e investir ele nas empresas mais seguras e sólidas que existem na Bolsa de Valores, que são boas pagadoras de dividendos. E hoje R$200 a gente gasta saindo. A gente que não percebe, né? Às vezes não tem uma educação financeira para isso. E por que você acha que as pessoas têm medo de investir? As pessoas não têm medo de fazer uma transferência no Pix para aquelas pirâmides, né? Transfere R$500 que depois eu te transfiro 700. E elas não têm medo de investir em Bitcoin, que é algo... Não é palpável. Não é palpável. Quando a gente fala em ações, você está comprando uma empresa, por exemplo. A empresa existe. Existe. O Banco do Brasil é uma empresa que está há 200 anos no nosso país. Já enfrentou guerras mundiais, impeachment. É uma empresa sólida.
Então, você está investindo, vamos imaginar que você compra uma ação do banco, você é dona do Banco do Brasil. Você pisa na empresa. O Bitcoin não, é algo, né, que é projeção, valorização futura, as pessoas compram isso. Então, eu sinceramente não sei te dizer por que as pessoas têm medo de ações, porque elas não têm medo para coisas muito piores. Talvez seja a nossa cultura do imediatismo, né? Então, é verdade. Eu não Pix fala assim, ó, mês que vem deposita 500 que agora eu te dou 700. Porque essa pirâmide no início funciona. Que aí é o que te motiva a colocar mais dinheiro ali. Exatamente. Aí vem o ferro, né? Exatamente. Desculpa a expressão, hein, galera, mas não tem outra palavra, não. E assim, você quando começou a estudar sobre esse assunto, quem se tornou suas referências nessa área de finanças? Muito bom. Eu lembro que eu fiz essa oração. Eu falei, Deus, coloca um mentor, a pessoa certa, para eu não ficar dando voltas. É muito ruim quando você precisa aprender pelos erros. Eu não queria aprender através de erros. Eu queria já ir direto no método certo, sabe? E eu conheci o Luiz Barsi. Não sei se você já ouviu falar. Sim. O maior investidor. Ações garantem o futuro. E eu li a história dele e eu falei, poxa vida, quem no mercado que tem um resultado tão sólido, tão duradouro, tão consistente, eu vou aprender com esse cara aqui. E aí eu comecei a aprender, a estudar, e o método que ele ensina, na verdade, é um método que funciona há muitos anos nos Estados Unidos, né, de boas pagadoras de dividendos, os livros que ele leu, as referências internacionais, e eu me especializei tendo muito ele como referência. E ele vive uma vida simples, né, Larissa? Exatamente. Uma vida bilionário só com dividendos. Só com dividendos. Então, é uma estratégia. As pessoas perguntam, se é tão simples assim viver de dividendos, por que poucas pessoas conseguem? E eu lembro que eu ouvi ele dizendo, porque é longo prazo. Ninguém quer ganhar dinheiro de forma lenta. Todo mundo quer ganhar dinheiro de forma rápida. É por isso que você não vê muitas pessoas tendo salário com dividendos, porque as pessoas querem exatamente o que você falou, ganhar dinheiro. E eu decidi que eu ia ganhar dinheiro de forma lenta, 7 anos, e eu decidi que eu ia ensinar isso também para quem quisesse ganhar dinheiro de forma lenta. É como ver a grama do jardim crescer, tem que ter paciência. E você sabe que eu vi esses dias um podcast da filha dele, não sei se você assistiu, mas ela contando que ela descobriu que o pai dela era bilionário na capa de uma revista. Eu falei, gente, o quão a pessoa vive uma vida mediana e não sobe pra cabeça. Tem essa parte também, né? Verdade. Que ela conta. Você escutou? Senão eu vou contar aqui. Pode contar. Eu achei muito legal, porque eu falei, não, isso é inacreditável. Se não fosse uma pessoa assim do Brasil, talvez eu não acreditaria. Mas ela falou que estava fazendo faculdade, que ela ia pra faculdade de ônibus. E ela tinha uma vida... tudo bem, ela estudou no IBMEC, uma faculdade cara de administração. E ela ia... E aí, um dia ela estava andando com a amiga dela e ela viu uma banca de jornal, ela olhou, aí tava assim, os maiores... os bilionários do país, um título assim. E ela olhou e falou assim, mas é meu pai. E ela falou, como assim? Ela ligou pra ele e falou, pai, você tá na capa, você é bilionário? E ela andando de ônibus. Então, existe essa cultura também hoje no nosso país. Assim, com dinheiro, infelizmente, a cultura não é boa. Né? O rico não é bem visto. Sim. Quem quer ganhar muito dinheiro também não é bem visto, né? É visto como uma pessoa gananciosa e tudo. E ele conseguiu manter essa constância e esse equilíbrio, né, Larissa? Exatamente. Porque hoje a gente, por exemplo, é muito interessante essa parte do dinheiro. É um assunto que depois que eu casei com o Marcos, eu me interessei. Porque você consegue perceber que os gastos que as pessoas têm é de falta que elas tiveram. Então, uma vez o Marcos foi atender um casal que o menino comprava muito iogurte mesmo, né, Marcos? Assim, fora do comum, muito, gastava muito dinheiro comprando iogurte. E aí o Marcos foi ver isso, foi fazer esse levantamento financeiro lá do casal, e ele contou que é porque na infância ele não teve acesso. A pessoa cresce e fala assim, eu vou ganhar dinheiro para suprir vou comprar muito iogurte. Muito, aquilo que me faltou. Exatamente. Então, eu não tive a oportunidade de ter uma bolsa de 10 mil, aí a pessoa ganha 10 mil, ao invés dela fazer o dinheiro render ou trabalhar para ela, não, ela vai lá e compra um bem que não vai trazer nada, mas para suprir uma falta. Então, eu achei legal, assim, você ter ele como mentor,
porque ele traz essa parte do enriquecimento, tudo bem, bilionário, mas ele é consciente, né? Exatamente. Ele tem esse equilíbrio de gasto, de não viver um padrão acima. Você percebe esse comportamento também nas pessoas quando te procuram? De querer investir, principalmente querer levar o padrão? Porque o meu público é um público cristão, né? As mulheres que me seguem, elas são... o meu público, eu atraio porque eu falo muito disso no meu conteúdo, né? E muitas têm problemas lá na base da igreja mesmo, né? De que o dinheiro é a raiz de todo mal, de que o dinheiro é sujo, de que pessoas ricas não vão para o céu, né? Que pessoas ricas são gananciosas e tudo mais. E aí elas têm problemas com pensamentos ruins a respeito do dinheiro. Então, quando o dinheiro chega nas mãos, o que ela faz? O dinheiro é sujo, é ruim, é algo que não pode ficar na minha mão. Eu preciso dar um jeito logo nele. Então, para que eu vou investir, né? Se o dinheiro é algo ruim, que o importante é ter saúde, o importante é ser feliz. Para que eu vou manter o dinheiro nas minhas mãos? Então, essas pessoas gastam porque elas têm problemas internos em relação ao dinheiro. Essas pessoas têm essa dificuldade de enxergar o dinheiro como algo bom, como algo que pode abençoar o reino, como algo que pode abençoar outras pessoas. E aí a gente tem que trabalhar na base mesmo. Às vezes nem é um problema de planejamento financeiro, é um problema de mentalidade. E você teve uma história assim que você pode contar pra gente que te impactou muito? De uma aluna? Sim, você está falando aí que agora eu lembrei de uma aluna, o nome dela é Sarise, e ela tinha um sonho muito específico que me marcou muito, porque muitas pessoas chegam até mim, eu quero investir por causa disso, eu quero investir porque eu quero ter liberdade financeira, eu quero investir porque eu quero construir um futuro para os meus filhos. E essa aluna, quando chegou, ela falou uma coisa que me chocou muito. Ela falou: Larissa, eu quero aposentar meus pais com dividendos. Eu falei assim, uau, nunca ninguém tinha falado isso comigo, né? Eu vejo muitos objetivos pessoais para a família da própria pessoa, né? Não pensando nos pais. E aí o pai dela já era uma pessoa idosa e ele tinha juntado um dinheiro de uma vida inteira, 70 mil reais. Um senhor, é uma pessoa simples, né? Falou assim, Larissa, o único dinheiro que o meu pai tem é 70 mil reais a vida inteira. E eu quero aposentar meu pai com dividendos. Ela chegou decidida. Eu falei, que responsabilidade, você imagina? Do seu pai, nem é seu. Uhum. E eu falei, vamos então, Sarise, montar um planejamento. E ela falou ainda, eu quero que meu pai entenda o que ele está fazendo. Então, eu quero ensinar para ele a estratégia. Eu não quero que ele seja refém de mim. E aí a gente começou esse trabalho e é emocionante o testemunho dela. Ela compartilhou, né, já comigo, com outras alunas, de que ela pegou esse dinheiro, ela fez jejum antes de usar esse dinheiro para investir. De tanto medo que ela estava. Porque a gente se sente segura com a estratégia, mas é um dinheiro do pai. Uhum, de uma vida inteira. De uma vida inteira. E ela falou, Lara, eu jejuei para Deus confirmar isso no meu coração. E nós fizemos um trabalho com ela de 1 ano. Percebe que não é uma coisa do dia para a noite. Esse dinheiro precisava ser investido corretamente e nós fizemos isso por 1 ano. E hoje o pai dela recebe de dividendos aproximadamente, ele está muito feliz, 800, 700 reais de um salário que não depende, mas ela já tinha um valor montante de uma vez. Sim. Nós aproveitamos as crises, né, que é essa estratégia. Eu até trouxe dados aqui. Eu quero saber. Para mostrar. Eu quero saber. Mas é surpreendente e ela tá muito feliz. O pai dela, então... Nossa, no meu canal no YouTube tem um testemunho dela. Qual que é o seu canal? Pode falar seu canal no YouTube? É Larissa Mafra. Larissa Mafra, assim como no Instagram. Exatamente. Então, para você que quer entender melhor também, até ouvir essas histórias, que eu acho que os cases são a sua prova social, né? Onde realmente você vê que funciona. Porque tem muitas pessoas que ainda guardam o dinheiro na poupança por esse medo, né? De achar que vai perder. Poxa, eu guardei 70 mil reais a vida inteira. Como que vai ser? Essa menina não vai me jogar numa cilada. E aí todo investimento é arriscado? Não. Sabe por quê? Arriscado é você depender do INSS. Arriscado é você depender do governo no fim da sua vida. Isso para mim é arriscado.
Verdade. Agora você ser dona, sócia de empresas sólidas, porque o INSS ele não vai quebrar, ele já está quebrado. O INSS é uma pirâmide financeira que depende da entrada de novos contribuintes para manter quem já está dentro. É verdade. E o que está acontecendo com as mulheres? As mulheres não estão gerando novos CPFs, novos contribuintes. O Brasil, né, é uma população que está envelhecendo. A mulher hoje ela quer ter cachorro, ela não quer ter filho. Então, não tem novos contribuintes, não tem novos CPFs nascendo para manter quem já está dentro. É um sistema falido, é um sistema quebrado. Então, a pessoa que contribui para o INSS achando que ela vai ter uma aposentadoria digna é muito mais arriscado do que você aprender a investir em boas empresas. Então, para quem está assistindo, todo mundo aí que começou a sua carreira há pouco tempo, CLT, já pode dar um aviso. Não vai aposentar pelo INSS. Exatamente, Então, a melhor forma já é começar a se preparar para essa aposentadoria através dos dividendos, né? Que são os investimentos. Exatamente. Você percebeu com as suas alunas, quantas alunas você já teve? Mais de 2.000. Mais de 2.000, que legal. 100 e poucos. Entre presencial e online, que aí você dá os cursos Sim, também, né? Uhum. Você percebeu que depois que essas pessoas começaram a entender sobre dividendos, ela começou a melhorar o seu relacionamento por completo com o dinheiro? Eu tô perguntando isso, Larissa, parece uma pergunta meio óbvia, né? Mas é porque, assim, isso é um paradigma hoje para muitas pessoas. Muitas. De pegar o salário no 5º dia útil ou pegar ali o seu lucro da empresa no início do mês e só pagar a conta. Sabe? Então, você percebeu que teve esse comportamento também, além do investimento com dividendos? O que acontece? Quando você começa, Tamara, a ver o dividendo na sua conta, não sei se você já teve essa experiência, você já viu o dividendo do Marcos, como é que é? Ele só dorme falando disso. Antes de dormir, ele olha todas as contas. Então, o segredo é esse. Depois que você começa a ver o dividendo lá, eu lembro que eu tive uma aluna que falou assim, Lari, isso é seguro mesmo? Que esse dinheiro não é meu? Então, depois que você começa a ver o dividendo na conta, parece que vira uma chave na sua cabeça. Aí muda tudo, porque até então é muito na teoria. Quando a pessoa vê que eu não fico com dinheiro, a pessoa não me paga nada. Eu só ensino ela e ela que faz todo o processo. Entendi. Então, quando ela vê que funciona, muda tudo na vida dela. Tudo. Ela se torna uma consumista de boas empresas. Então, da mesma forma, não tem mulher que gosta de comprar sapato, roupa. Tem mulher que gosta de comprar empresa. Que ótimo. Isso muito é ótimo para o mercado também, né? Com certeza. Tem como a gente saber o perfil de investidor que eu tenho? Eu já vi isso, por exemplo, você vai abrir uma conta no banco, por exemplo, Banco Inter. Você vai abrir a conta lá para colocar dinheiro no CDB, que fala? Gente, eu não sou da área, então vai me ajudando, hein, Larissa? Sim, colocar na renda fixa. Na renda fixa. Ele pergunta algumas coisas para determinar o seu perfil. Para dividendos também existe isso? E como que a pessoa identifica? Sim, hoje no Brasil a gente tem um questionário obrigatório em todas as corretoras. Então, qualquer coisa que você for comprar dentro de uma corretora, você tem que preencher. E aquela corretora, a partir das suas respostas, vai estabelecer ali em qual perfil você se encaixa. Conservador, moderado, avançado. É uma coisa bem legal aqui no Brasil, porque aí, se a pessoa não tem conhecimento nenhum, é bloqueada ela comprar ações dentro da corretora. Ela não consegue comprar pelo aplicativo. E no computador, ela tem que assinar um termo, ela tem que clicar lá de que ela se responsabiliza. Então é seguro. É uma forma Traz uma segurança. Né? Manter ali uma cerca ali mínima. E a gente consegue, a gente falou aqui de aposentadoria, existe você falou de um valor de R$200, né? Sim. Então você recomenda a partir desse valor? Ou se a pessoa não tiver condições e tem interesse em começar, existe um outro valor aproximado? O que você falaria sobre esse valor para começar? Sim, R$200 é o que eu oriento para que a pessoa tenha um retorno em 10 a 15 anos de um salário de 2.000 de dividendos, 3.000 de dividendos. Mas ela pode começar com R$100. Nós temos empresas, Tamara, que custa R$37. Você tem R$37 na sua conta? Você que está assistindo aí, você tem R$37 na sua conta? Você pode começar com R$37.
Então, é claro que vai demorar um pouco mais, mas investir... Mas é possível. É possível. Investir um pouquinho todo mês é melhor que nada sempre. E com quanto tempo a pessoa consegue ter assim, tão sonhada independência financeira? Então, eu trouxe alguns números aqui, porque essa pergunta que você fez eu recebo muito, muito. Vai até aparecer na tela aí da edição, mas eu quero que você acompanhe comigo aqui para você entender claramente. E esse aí que está aparecendo para você na tela e que eu estou compartilhando aqui com a Tamara, é um print de uma aluna real. Ela tem aí R$ 149.897,26 centavos investido de patrimônio. Então, ela tem aproximadamente 150 mil em ações. 150 mil reais em ações. E aí embaixo, tá vendo? Os dividendos que ela recebeu nos últimos 12 meses. Se você somar esses dividendos aí dos últimos 12 meses, vai aparecer aí para você, ela recebeu R$ 11.525,98 em dividendos com um patrimônio de 150 mil. Sim. Só uma pergunta. Okay. Esse valor a pessoa vai recebendo todo mês? Aqui, na conta corrente? Na conta dela. Algumas empresas, elas pagam mensalmente, outras trimestralmente, depende. Mas se você somar dos últimos 12 meses, deu 11 mil. Mas como você está vendo aí, em março ela recebeu 3 mil, agora em agosto ela recebeu 4.100 com um patrimônio de 150 mil. Sim, e oscila assim porque depende da empresa. Depende da empresa. Que é o que você ensina. Exatamente. Então, mas você percebe que todos os meses ela recebe alguma coisa. Sim. Porque não é pouco, não. E é porque você está se tornando dona de uma empresa. Você é sócia e ela divide o lucro com você. Então, às vezes, essa empresa teve um lucro maior aqui, você recebeu um lucro maior aqui. É uma visão de sócia um pouco diferente da visão de funcionário, que é salário certinho todo mês. Aqui não, você é dona da empresa, você participa com os lucros. Então, quanto mais a empresa cresce, eu ganho mais. Mais você ganha. Então, no caso, ela recebeu aí, 11 mil. Se você dividir esse valor por 12, dá aproximadamente R$1.000 por mês. Então, com 150 mil reais investido nas empresas certas, você tem aí aproximadamente R$1.000 por mês que você não precisa trabalhar mais para receber. Esse valor ela colocou de uma vez? Ela foi colocando? Não, ela está aplicando a estratégia tem aproximadamente 2 anos. 2 anos. Então, 2 anos ela já conseguiu ter esse retorno. Lembrando que ela tem um valor mais expressivo, né? De 150 mil. 150 mil em 2 anos. O método que eu ensino é ela fazer isso durante 10, 15 anos, né? Ela está começando agora. E é uma mulher? É uma mulher, mas vou te dizer mais uma coisa. Ela é de Timóteo e ela tem 50 anos, o nome dela é Lúcia. Meu Deus. Ela deixou abrir tudo assim? Ela deixou porque ela está tão feliz, ela é da área de educação e ela precisava complementar o salário dela, que não dava. E ela pega o dinheiro dela todo e investe com 50 anos. É o maior exemplo. Que máximo, hein? Tem a história dela. Então, só para você ter uma noção do resultado, né, de em quanto tempo, aqui em 2 anos ela já conseguiu esse resultado, mas você que está assistindo, você pode começar também com valor menor e você vai alcançar, mas é real, é possível. Esses prints são reais, eu não estou trazendo aqui dados hipotéticos, não. E nem de uma pessoa de longe. Nem uma pessoa de longe. Uma aluna dela e aqui da nossa região. Posso deixar o Instagram dela aqui na descrição desse vídeo para você quiser mandar um direct para ela, que ela é muito feliz, está muito feliz com esse resultado. Que legal. E no caso, por exemplo, da Lúcia, já que a gente está falando dela, em que momento, assim, desse empreendimento dela que ela já começa a usar os dividendos para a vida pessoal? Tá. Hoje a gente viu que se a gente dividir aqui esse valor de 11 mil aproximadamente por 12, dá mais ou menos 800, 900 reais por mês. Se a Lúcia tivesse falar assim, Lari, eu estou satisfeita, eu quero um salário de 800 reais, ela já pode começar a usar o dinheiro. Alcançou. Agora, ela tem 50 anos. Com 50 anos, você não para de trabalhar. Você vai ser inválida com 50 anos? Não. Lari, eu quero um salário de 3 mil reais, então ela vai continuar investindo. Entendi. Então, hoje ela pega o dinheiro e reinveste para alcançar o resultado esperado. Exatamente. Entendi. Mas se ela quisesse falar assim, estou satisfeita com esse resultado, ela pode pegar esses 2 mil e gastar, pagar a conta, fazer o que ela quiser. Sim. Antes da gente ir para a próxima pergunta,
Você recebeu algumas perguntas também na caixinha, né? Recebi muitas. Você tá com elas aí? Tem aí pra gente ver? Ah, Tem alguma que você lembra, assim, que lembro. você acha interessante? Me fala que a gente vai, antes da gente ir para as próximas perguntas aqui. Acho que uma pessoa perguntou sobre, você lembra, trabalho formal? Como foi a minha transição de carreira, o que a gente fazer, o falou. que não fazer, a gente Sim. falou. Ah, tá, o que fazer e o que não fazer. Eu acho isso interessante, porque você contou desse preparo, mas talvez tenha alguém aqui que está pensando nessa transição. E aí eu queria que você falasse de uma forma até mais completa, não só da sua decisão, mas como que isso foi conversado na sua casa. Ah, sim. Porque, com certeza, todo mundo sabia dos seus sonhos, você compartilhava isso com as pessoas de confiança. Como que foi esse apoio? Você determinou um tempo em casa? Porque quando a gente fala de dinheiro para casal também, Larissa, isso é muito complicado. Tem muita gente que busca isso que você faz, essa independência, querer até aprender a investir, mas não compartilha isso como casal. Sim. Então, existe até aquela brincadeira, né? Da mulher falar, o seu dinheiro é nosso e meu dinheiro é meu. Uhum. E isso não é bênção, né, na vida de um Sim. casal. Então, essa pergunta é interessante que a gente pode levar para esse lado. Como você se preparou para essa transição, mas de uma forma maior, assim, não só você e o Sebrae, vamos falar assim, mas da sua família, como que foi? Como que você trabalhou isso também na sua mente, com Deus, como que foi? Teve confirmação, não teve? Como? Eu lembro que eu já trabalhava com empreendedorismo no Sebrae. Então, eu vi muitas pessoas saindo do zero, porque eu atendia essas pessoas. Então, eu me inspirava muito. Aquilo era inspirador, você atender pessoas que estão empreendendo o tempo todo. E é muito comum as pessoas acharem que para empreender você tem que ter tudo pronto, né? Tipo assim, você tem que ter, por exemplo, quero montar uma doceria. Aí você tem que ter o ponto comercial, você tem que ter os funcionários, você tem que ter a logomarca, você tem que ter... As pessoas acham que é isso. Aí a gente chegava lá no Sebrae e falava que vende primeiro para as pessoas que você conhece. Começa com o que você tem, vendendo para as pessoas que você conhece, fazendo o que você sabe fazer. Então, eu já tinha muito enraizado dentro de mim que eu não ia largar tudo sem antes testar algumas coisas no mercado de forma paralela. Então, para você que está assistindo aí, que tem o sonho de empreender, você não tem que largar o CLT sem ter testado antes algumas coisas. Então, como que a gente testa? Gente, com o que você sabe fazer para as pessoas que você conhece, vendendo o seu produto, o seu serviço. Então, eu fiz a minha turma presencial trabalhando no Sebrae. Então, eu fiz nos finais de semana. Então, eu queria entender se isso realmente funcionava, se as pessoas paravam para me ouvir, se elas iam aplicar o que eu estava... Porque eu já ensinava isso. Então, por exemplo, se chegasse alguém lá e falasse, quero montar um carrinho de pipoca, mas não tem dinheiro para comprar o carrinho de pipoca. Lá no Sebrae acontecia isso demais. Só tem o sonho, mais nada. O que eu faço, Larissa? Eu falei assim, olha, vamos alugar um carrinho de pipoca, você vai lá para a rua e você vai ficar um dia lá, o dia inteiro vendendo. Porque alugar um carrinho de pipoca é diferente de comprar um carrinho de pipoca. E depois você volta aqui e me conta como é que foi a experiência. Então, a minha forma de planejamento foi fazer vários testes antes. Eu não planejei tudo no papel financeiramente para sair de uma hora para outra. Eu testei muito no mercado. E aí eu fiz alguns testes e vi que o dinheiro que eu ganhei em uma turma presencial já tinha dado o meu salário no Sebrae. Quando eu cheguei nesse nível, eu falei, opa, agora tem um ponto. E aí eu lembro que eu montei uma planilha no Excel de quanto que eu tinha ganhado vendendo curso presencial para amigas, parentes e tudo mais. E eu mostrei pro meu marido, eu falei, olha aqui, isso aqui é o meu salário, o que você acha? Então eu mostrei números, né? Mostrei dados reais ali para ele que ele pudesse ver que não era só um sonho sem... Mas ele te apoiava? Me apoiava. A única pessoa que falou vai foi ele. A minha mãe falou, sei não, toma cuidado. Mas ela também não impediu, mas ela também não incentivou. Mas eu tinha muita certeza porque eu tinha feito vários testes. Então, não importa a área que você deseja empreender, é possível testar sem você precisar tomar uma decisão tão
que vai afetar tanto a sua família de uma hora para outra. Você acredita nisso também? Ou eu estou falando aqui Sim, muito... claro. De que é possível testar no mercado. Sim. Não, o Colabore hoje, ele começou comigo e eu continuo trabalhando na clínica. Exatamente. Até porque hoje a clínica, ela é o meu maior case. Foi a partir do Ortoclin que outras empresas começaram a me chamar. Então, assim, eu tive o resultado lá dentro, as pessoas falaram assim, faz o que você... Simples, faz o que você faz aqui na minha empresa. Entendi. Então, esse é o ponto mesmo. É isso mesmo, Larissa. Você falou aí do Sebrae, eu queria te fazer uma pergunta. O que você percebe hoje? Você atendeu muitos empreendedores do início. Sim. E que eles chegavam e falavam, eu tenho um sonho, né? Então, lá tem a forma de você estruturar, tem o Empretec, ali é o lugar Tem mesmo tudo. da escola para você iniciar do zero. Qual que era uma característica comum que você percebia nessas pessoas? O que essas pessoas têm de comum? Para a gente identificar talvez um perfil aí de um empreendedor nato. Talvez a pessoa, ela não, por uma falta de coragem, ela não começou. Mas o que você identifica nessas pessoas, assim, em comum? Olha, eu tenho uma coisa que é inerente a todo empreendedor, gostar de vendas. Boa. Então eu lembro que eu amava vender o Empretec. Eu lembro que as pessoas, que o prestador de serviço que ia lá entregar o lanche. Aí o cara tinha uma padaria em Belo Oriente, era o nosso fornecedor de lanche. Simples, eu lembro, não esqueça disso. Aí ele ia lá entregar o lanche, eu falei, aqui, você não quer fazer o Empretec? Não, tipo assim, eu vendia para todo mundo que eu vi que tinha oportunidade. Eu acho que o empreendedor, ele gosta de vender. Ele não enxerga a venda como algo ruim. Eu vou incomodar a pessoa. Não, ele acredita, até de vende, até é chato. Mas e empresário que não gosta de vender, você sabe, né? Você conversa com muito empresário, não tem como. É a característica fundamental. Ou o empresário que não gosta de vender, ou ele tem um sócio que é muito comercial e ele é o cara técnico, funciona, né? Também, igual você e o seu marido, né? Talvez um é mais técnico, o outro é mais comercial. Ou ele gosta muito de vender, ele é o próprio técnico e o próprio comercial. E isso em todas as áreas, né? Você vê que isso tem que funcionar em todas as áreas. Sim. Independente se é comércio, se é produto ou serviço. Internet, infoproduto. Se você não gosta de vender, aprende a gostar para você empreender. Não tem que como. É o caminho. E isso também acontece na área da saúde, sabe, Larissa? As pessoas hoje formam, falando um pouquinho da área médica, saúde, a maior dificuldade hoje que o médico e o dentista tem é de cobrar. Sim. Então, é quase que um martírio, assim, para um dentista falar que um tratamento custa valor X ou Y, porque ele não aprendeu isso na faculdade, ele foi ensinado a ser o técnico, que é o que você está falando. E aí, quando a gente vê no mercado hoje da saúde, que é mais a área que eu estou atuando, a gente vê os maiores médicos e dentistas de sucesso, eles têm exatamente essa característica. Ele sabe que vale. Exatamente. E ele consegue vender e muito bem. Porque a técnica, ele é a obrigação, né? Sim. Mas o que é a mais mesmo é essa parte de vendas. Então, fica aí a dica. Se você tem esse cunho aí de vendedor, se você é aquela pessoa que fala assim, aquele livro de até avião caindo, você tem a ver do empreendedorismo, pode saber. Bom, a gente falou mesmo sobre essa parte, contamos aqui o caso da Lúcia, a gente falou de alguns casos que te impactaram. Eu queria que você me falasse, tiveram pessoas que desistiram no meio do caminho, que desistiram, que não tiveram a persistência, não entenderam a importância do longo prazo? Você teve esses casos também? Sim, eu tive casos de alunas que estavam em momentos também que não foram oportunos. Eu tive, por exemplo, alunas que teve falecimento na família, mulheres que ficaram grávidas com gravidez de risco, interrompiam o processo, mas depois de alguma forma retornavam. Sim. Tive mulheres que também, às vezes o marido não permitia elas investirem, é muito mais comum do que a gente imagina, porque o dinheiro é um assunto delicado, forte. Então, Larissa, eu comprei o curso, mas o meu marido não deixa eu usar o meu dinheiro para investir, até porque eu entendo que não é meu, né? Nossa, estou falando as palavras delas, né? E eu sempre falei, olha, honra seu marido.
tenha sabedoria, porque se ele está te dando essa direção, ele é o cabeça da sua casa, não é batendo boca com ele que você vai resolver isso. É o Espírito Santo que vai te dar sabedoria. Então, eu não tentava falar com que ela tentasse argumentar com o marido, que ela tinha... Porque eu não acredito que é assim que a gente resolve as coisas. Sim. Então, eu tive muito isso. Olha, dá um tempo, sabe? Eu devolvi o dinheiro, porque o seu casamento é mais importante que investir. E você acha que tem muito preconceito com mulheres nessa área? Em relação a dividendos, a mulheres que investem. Você acha que tem muitos homens que ainda têm preconceito? Maridos que não acreditam que a esposa é capaz? Até com você mesmo, as pessoas te julgarem exclusivamente por ser mulher. Ou você não tem esse tipo de preconceito? Eu não sofri, eu, Larissa, não sofri, porque eu falo muito para as mulheres. Às vezes os homens, eles não atraem muito o meu conteúdo. Foi até que eu falei com o Marcos, porque o perfil de investimento do homem, ele tem muito apetite ao risco. O homem gosta da adrenalina, de comprar, vender, de ter retorno rápido. E esse é um método chato, para velho, vamos dizer assim, previdenciário. A mulher é segura, ela gosta do longo prazo. Então, eu só atraí o público que estava alinhado com o que eu acreditava. Então, eu não tive com o meu público, com as pessoas, mas eu vejo que muitas alunas têm esse preconceito com os próprios maridos. Eles falam, isso é fria, você vai perder dinheiro, isso é arriscado, não entra, não compra. E o meu encaminhamento sempre foi, o seu casamento é mais importante. Então, se isso vai trazer atrito entre vocês dois, não compra meu curso, não entra. Como que foi a sensação para você de estar no palco do Sebrae, falando desse evento que eu fui, que foi um evento para 600 pessoas, né? Uhum. Você estava lá divulgando o seu livro e para uma empresa que você já prestou serviço tanto tempo. Qual que foi a sua sensação, assim? Qual foi o sentimento que você teve de estar ali? Nossa, eu não sei nem te explicar, porque... eu nunca tinha participado de um evento tão grande assim, porque no digital a gente tem lá o númerozinho das pessoas online, né? Às vezes eu já fiz lançamento que tinha 700, 800 pessoas, mas o físico é muito diferente. E teve uma hora que eu perguntei quem é que me segue, que me conhece, e eu vi que um monte de gente levantou. Eu falei, meu Deus do céu. Um monte de gente assim, né? Não era a maioria, mas pra mim, quando eu olhei, eu pensei, não vai levantar ninguém. E levantou, assim, uma quantidade expressiva. Eu fiquei muito feliz. E eu entendi que é Deus mesmo, porque não tem explicação, assim, de ter esse reconhecimento, né, nesse evento e tudo mais. Não sei te explicar. Mas foi bom, né? Foi. De você, tanto tempo, você falou de pessoas que você já trouxe, estava contando aqui antes da gente começar a gravar, de pessoas que você já trouxe quando você estava à frente do Sebrae para palestrar. Sim. Você talvez nem imaginava, né? Você era do bastidor ali da organização, que anos depois seria você sendo entrevistado pela Cris também, né? Do podcast Vênus, que ela é bem famosa. Eu fiquei muito feliz, assim, com a organização. E acredito que para você tenha sido um ciclo, assim, inclusive, me abriu portas para esse podcast. É verdade, é verdade. Foi lá, se não tivesse sido esse evento, eu não estaria aqui hoje. Larissa, eu vou ser sincera, assim, que me despertou o interesse, porque eu acho que você falou pouco. E eu falei, não, gente, não pode acabar. Eu falei, não, esse assunto é muito interessante, porque nós que somos cristãs, principalmente nós mulheres, a gente não tem essa visão mesmo de dinheiro. Sim. E eu falo assim por experiência de muitos anos de Bíblia, não é pregado sobre esse assunto. E foi perceptível o tanto que a Cris ficou interessada. Foi. Assim, não, todo mundo teve a sua história que foi maravilhosa, mas quando você falou, ela até assim, a forma como ela se inclinou, ela falou, não, gente, como assim? Achei muito interessante. Que teve alguns momentos que ela não soube argumentar, porque eu acho que ela realmente ficou impactada com o tamanho, né, a grandiosidade do conteúdo. Então, foi naquele momento que eu falei, não, ela tem que falar mais, porque o assunto dela é um assunto muito, muito, muito interessante. Aproveitando a oportunidade, vou falar a palavra-chave aqui. É mesmo. Colabore. Colabore. Com essa palavra-chave, você vai conseguir adquirir o seu livro Mulheres Investidoras da Bíblia de R$19,90 por R$9,90. Gente, R$9,90. R$9,90. E ó, eu só contei aqui 2 histórias
Tem 15 histórias aqui. Eu não sei, vou falar aqui alguns nomes aqui, porque às vezes a pessoa, ela pensa que são mulheres que, passou despercebido. Isso. Você conhece Jeozebeate? Não. Você conhece... Gente, ela vai fazer um teste bíblico comigo? Meu Deus do céu, me ajuda, Natália. Vai. Você conhece Axa? Não. Você conhece Sifra e Puá? Não. Vou tirar 0 nessa prova. Você conhece Tamar? Que meu pastor... Tamar, sim. Tá. Que meu pastor não veja esse podcast. Você conhece Jael? Não. Gente, é muita gente. É muita gente. Na verdade, deixa eu só tirar aqui, rapidão. Não sei, depois corta esse pedaço aqui. Não, deixa assim mesmo. Real? Real e então oficial. Eu quero fazer uma coisa aqui real, oficial, então, gente. Quero fazer uma coisa real aqui, oficial. Natália vai gravar aqui pra mim um real oficial. Na verdade, eu fiz uma dedicatória pra você nesse livro. Ai, gente. E eu quero ler essa dedicatória pra você. Eu trouxe 2 aqui pra ficar de enfeite, mas esse aqui é seu. Ai, gente, não tem cópia física, mas eu separei esse aqui pra você. Que honra. E eu li aqui, eu escrevi algo que eu pedi o Espírito Santo pra falar comigo, pra escrever pra você, Aqui, Tamara. Vou ler pra você. Tamara, era você que Jesus enxergava quando estava naquela cruz. Eram os seus olhos. E as suas orações silenciosas fazem muito, muito barulho no céu. Que lindo, gente. Obrigada. Ele te vê. Ele não esqueceu de você. Amém. Que o Espírito Santo te revele coisas grandes e ocultas através desse livro. Amém. Nossa, que lindo, gente. Meu Deus do céu, vou ter que parar o podcast só para enxugar as lágrimas. Obrigada. Foi não tem sincero. como, né, falar de Deus e não se emocionar. Ai. Bom, vamos lá. Vamos voltar, gente. Como é que choro no podcast? Meu Deus. Nunca chorei no podcast. Agora eu chorei. Primeira vez. E como é que faz? E não vou parar, hein, Fabrícia? Não corta não, hein? Vambora. Lembrei que uma vez eu chorei de emoção. Acho que foi no do André, né? Do André Costa. Que a gente falou de uma pessoa em comum, mas acho que foi a única vez, assim, que a gente lembrou de uma pessoa muito querida. Mas vamos lá, amém, tá? Gente, eu vou ler. Pra quem tá aqui comigo no canal e me segue, com certeza eu vou postar muito sobre o livro, porque eu já saí ali do evento bem assim, estimulada a ler e a entender mais sobre essa parte da Bíblia, até mesmo para a gente não chegar no céu, porque a Bíblia fala que Jesus vai cobrar, tá? E vai cobrar o que você fez com o seu casamento, com as suas finanças, pra gente não falar que não sabia, né? Sabia. E a Bíblia repleta aí de informações. Axa, Sifra e Poá, agora a próxima vez que o pastor te perguntar, você vai saber. Todo mundo, escola bíblica, pode me perguntar. Tem uma pergunta aqui, que eu vou ler essa pergunta, porque, inclusive, essa pergunta foi até o Marcos que me ajudou a fazer na hora do briefing, mas é porque não é algo da minha linguagem, é do mundo mesmo de vocês. Então, eu quero até que você explica pra galera aí. Existe um caminho que o investidor faça seus aportes com mais segurança? Primeiro, o que é aporte? Aporte é comprar as empresas. Sim. Porque quando você investe, você não compra apenas aqueles stickers que fica aparecendo na tela, né? Aqueles nomes, tipo TRPL4, aqueles códigos. Sim, já As pessoas acham que estão comprando código. Você está comprando uma empresa. Entendi. Então, você está aportando dinheiro em uma empresa. Uhum. Então, o método mais seguro de você fazer isso é conhecer as empresas. Porque eu te pergunto, imagina que eu chego aqui para você e falo assim, Tamara, vamos ser sócia? E vamos dividir o lucro entre nós duas? Eu tenho uma empresa de calçados. Uhum. Topa ser sócia comigo, colocar o seu dinheiro aqui, e aí, toda vez que a empresa tiver lucro, a gente vai dividir o lucro entre nós duas. Ok? Isso no mundo físico. Certamente você iria fazer algumas perguntas para mim antes de colocar o seu dinheiro, não iria? Sim. Que tipo de perguntas você faria? Qual que vai ser a forma de venda? Qual produto? Qual público? Quanto eu tenho que investir? Exatamente. Você perguntar, esse lucro vai ser dividido como?
Talvez você perguntaria, Sim. né? Que data que eu vou receber esse dinheiro? Sim. Isso é frequente? Vai ser todo mês ou de 6 em 6 meses? Exatamente isso. Essa empresa tem alguma sazonalidade? Ela vende mais em um mês e outro não? Tá devendo? Como que tá o caixa dessa empresa? Umas coisas mínimas que você faria no momento aqui da conversa. Na hora de investir, as pessoas deveriam fazer a mesma coisa. Então, antes de comprar uma ação, como que é essa empresa? O que ela vende? Descobrir sobre essa empresa. Como que é a política de dividendos dela? E o meu trabalho é ajudar, né, a mulher a descobrir essas informações de uma forma mais simples e leve possível. Sim. Tem umas coisas que deixam a gente, às vezes, um pouco insegura com relação ao mercado. Por exemplo, a gente quando vê alguém falando sobre investimento, porque aconteceu um negócio lá na China, então é a hora de comprar. Não sei o que, é a hora de vender. Você falou das crises que teve. Existe um lugar para a pessoa procurar essas informações e ela saber esses momentos, assim, o que influencia. Você falou até do Banco do Brasil, né? Da estabilidade da empresa, certo. De ter passado por muitos momentos e ser uma empresa estável. O que a pessoa precisa saber da empresa, que é o que você acabou de falar, para ela escolher como uma empresa para ela ser sócia? Tá. Todas as empresas listadas na Bolsa de Valores, elas têm um site que se chama RI, Relacionamento com o Investidor. Então, esse RI é como se fosse o dedo duro. Como se fosse... Não sei se você já viu, eu vi na internet esses dias que tem um site que se você colocar o nome do cidadão e a cidade onde ele nasceu, o site entrega se o cara tá devendo pensão, se o cara tem... Cebola. Se o cara tem... Gente... passado na polícia, se ele já bateu em mulher. Eles fizeram esse site aí, uma startup super famosa. Então, o nome dele é a cidade onde ele nasceu. É a única informação e entrega os dados do passado do cidadão. O RI é a mesma coisa. O RI entrega tudo das empresas. O passado dela, se ela está devendo, qual foi o último mês que ela pagou de dividendo, quanto ela paga de dividendo. Então, são informações públicas. Então, é só a pessoa digitar RI Banco do Brasil, RI Taesa, RI, e aí ela já vai encontrar o site que tem essas informações. Ótimo. Você já conseguiu alcançar a sua independência financeira, Larissa? Hoje, eu já tenho um salário que não é a minha meta. Porque a minha meta é uma meta alta. Foi o caso que eu mostrei da aluna Lúcia aqui. Então, hoje eu já tenho um salário, mas a minha meta é um salário de 10 mil. Eu comecei a investir velha, vamos dizer assim, né? Que tem gente que começa muito cedo, mas eu comecei a investir, eu tinha 25 anos. Então, eu não era tão novinha assim. Comecei já um pouquinho tarde em vista... Tem muita gente nova assistindo a gente aqui, mas se você tem mais de 25 ou 30, não é tarde para você. E também falar para quem é jovem, porque hoje muitas pessoas da nossa idade, eu sempre escuto, se eu tivesse essa informação com 18, com 17 anos, né? Exatamente. Como que vai ser a realidade desse jovem daqui 15, 20 anos? Olha. A mesma coisa quando perguntaram isso para Luiz, né, Barsi. Você já alcançou? Ela, já, mas a minha meta é 100 mil por mês. Eu não vou parar de trabalhar e não vou parar de reinvestir porque eu já tenho, sei lá, 10 mil por mês, né? Entendi. Então, o Barsi também, ele já é bilionário. Então, você já alcançou? Você vai parar de investir? Vai parar de trabalhar? Porque a gente tem muito... Nós somos novas ainda, né? A gente tem muito vigor para continuar trabalhando. As pessoas, às vezes, acham que liberdade financeira é sair para uma praia e nunca mais fazer nada. Você consegue fazer isso 10, 15, 30 dias, mas a sua vida inteira? Tem que ter um sentido, né? Exatamente. Então, você quer alcançar esse objetivo, mas vai continuar. De 10 mil. Hoje eu tenho, né, um salário de aproximadamente 2 mil, mas isso não é a minha meta. A minha meta é 10. Sim. Então, eu continuo reinvestindo até alcançar. Que legal. Bom, a gente está caminhando para o final. Eu sei que você deve estar... Chegou até aqui, você deve estar assim, mas já foi muito rápido. É porque é um assunto realmente muito interessante, que graças a Deus o Brasil tem aberto muitas portas
para muitas pessoas aprenderem melhor sobre o dinheiro. Porque, não sei você, assim. Sim. Porque você sempre foi da área da administração. Você é formada em administração? Sim, sou de contabilidade, especialização. Que legal. Então, na nossa época de 15, 16, a gente não ouvia falar sobre isso. Então, essa geração agora está tendo muita oportunidade. E quando a gente chega no final, eu sempre faço uma pergunta. A gente fala muito sobre legado, sobre missão, sobre propósito. Mas eu queria fazer uma pergunta mais simples para você, assim, para a gente encerrar. Como que você quer colaborar na vida das pessoas, Larissa? Qual é a marca que você quer deixar na vida das pessoas? Profunda. Simples e profunda. Simples e profunda. Na verdade, eu creio em um propósito, sabe? Eu creio que... Eu vou ser profunda também, pode? Tá bom. O meu grande legado é que eu creio que Jesus está voltando. E a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Então, você que acredita que tá tudo bem você ficar endividada, tá tudo bem você ficar no seu cantinho aí, já que Jesus está voltando, para que eu vou me preocupar com dinheiro, com investimento? Não tem necessidade, Lari. É só aguardar a volta de Jesus. E eu te digo, quem vai enviar? Quem vai pregar que ele está voltando? Porque o missionário que está lá pregando, ele tem que comer, ele tem que dormir, ele tem que sustentar a família dele. Enquanto você está com esse pensamento de que, eu só quero ter o básico para viver porque Jesus está voltando, e aí eu não preciso cuidar da minha vida financeira, eu não preciso investir, e a seara é grande, e os trabalhadores são poucos. Então, esse é um chamado, cuidar da sua vida financeira e investir, é um chamado tão importante quanto ir para a África pregar. Então, o legado é que eu creio que Deus me chamou para levantar Lídias, mulheres que enviam pessoas, mulheres que abençoam o seu ministério local, mulheres que, se o pastor te ligar hoje e falar, Tamara, tem uma família aqui precisando de 5 cestas básicas, eu sei que você tem, eu sei que Deus te levantou para isso, você é a primeira pessoa que eu estou te ligando, é com você que Deus conta. E você falar, agora, pastor, agora, eis-me aqui, porque a sua vida é abençoada, entende? Então, esse é o meu chamado. Deus quer levantar Lídias, mulheres que têm um coração para o reino. E se isso está queimando no seu coração, é porque você foi chamada. Se isso que eu estou te dizendo, sabe, está ardendo dentro de você, se você quer ser como Lídia, como Joana, como essas mulheres que eu falei aqui, esse é o meu legado. Levantar mulheres que vão abençoar o reino com as suas finanças. Amém. Muito, muito bom. Bom, gente... A parte de lágrimas aqui, eu já estou acabada, mas realmente foi um papo muito, muito leve, ao mesmo tempo profundo, de muitos ensinamentos, de muitas emoções, mas eu estou muito feliz que a gente teve esse tempo. Inclusive, a Larissa vai viver um novo tempo na vida dela, então hoje tinha que ser o dia da gente gravar, né, Larissa? A Larissa vai contar em breve aí para vocês. Mas eu quero te agradecer por ter aceitado de prontidão, né, o nosso convite. Que honra! De ter sido uma data também escolhida, né, para esse momento agora, que eu sei que vai ser de muita, muita bênção para você. Amém. Amém. E que Deus continue te usando, te abençoando, que você continue falando de Jesus com tanta naturalidade, né, que isso faça parte mesmo aí de todos os caminhos e de todas as pessoas que você encontrar. Muito obrigada por compartilhar os seus conhecimentos, de você não reter, né, tudo que você aprendeu só para você, só para o seu crescimento, mas ajudar tantas mulheres e tantas pessoas que não tinham ideia que poderiam ser prósperas a partir do que você ensina. Amém. Então, que Deus te abençoe, que seu livro continue sendo um sucesso. Amém. Muito obrigada pelo meu livro e por onde você for, que você continue inspirando mesmo muitas mulheres, tá? Amém. Eu que agradeço. Quero pegar na sua mão, que eu quero encerrar aqui de uma forma muito especial. Quero declarar que Deus vai colocar muitas pessoas na sua vida. Muitos clientes, pessoas... Sabe terminar o podcast, sabe as pessoas que não tem como desse jeito. Sabe as pessoas que você admira hoje? Elas estarão aqui. Sabe por quê? Porque você é essa fonte que vai jorrar a vida de Deus para elas. Amém.
Ele vai te usar, por isso que ele te levantou com Amém. esse chamado. Amém. Como é que acaba agora? Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, tô brincando. O seu chamado é muito grande. Vamos encerrar. A gente tem que encerrar. Mas eu fico muito feliz também de ter pessoas aqui que compactuam também daquilo que a gente acredita, né? A gente está num ambiente totalmente cristão e é muito bom quando a gente se une a pessoas que usam do seu trabalho, da sua vida profissional para propagar um reino, né? Sim. Você tem um chamado. Eu vejo Jesus em você. Amém. E as pessoas verão isso e vão querer caminhar do seu lado. Deixa eu estar perto dessa mulher que ela é abençoada demais. Eu quero caminhar com ela. Amém. Eu quero estar perto Me ajudei, dela. Fabrício. Não tem como. Amém, Larissa. Eu recebo mesmo de coração. Eu não faria isso também se não fosse, né, da vontade de Deus. Ter o Fabrício também como parceiro. É diferente porque é um estúdio que é consagrado, as câmeras, é tudo fruto, né, de um trabalho que reconhece Jesus como centro. Então, você está num ambiente totalmente preparado também para isso. E eu fico muito feliz de ter essas parcerias, as pessoas que passaram por aqui. A gente já riu, já se emocionou também com outros convidados, que trouxe muito crescimento, né? E a gente teve uma história, assim, muito, muito profunda, que foi com o André. O André, da Prudential, ele fala sobre seguro, a gente falou também sobre dinheiro, mas de uma forma que abrange a área dele. E uma pessoa aceitou Jesus, vem do podcast. Que bem. E essa pessoa não conhecia o André, foi no Bola de Neve, que é a igreja que ele inclusive prega. Essa pessoa foi no domingo, sentou, viu a pregação, aceitou Jesus publicamente e foi no André e falou, eu vim aqui pelo seu podcast. Então, realmente é algo que é maior do que a gente, né, possa imaginar. Né? A Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, quando o André me mandou essa mensagem, eu falei, já valeu tudo que a gente faz. Então, muito obrigada, que a sua voz mesmo alcance milhares e milhares de pessoas através desse vídeo, para que outras pessoas comecem a ver o dinheiro como um legado também, né? Quem poderia imaginar, gente, que o ministério de Paulo foi sustentado por uma mulher investidora? É assim que a gente vai encerrar. Continue conosco e o principal, não se esqueça, colabore!